Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos aqui com o presidente. Nada melhor do que ele aqui para passar informações precisas, né, presidente? Porque chega muita coisa no outro bate-papo, chega tanta coisa para os aposentados e o senhor prontamente nos atendeu. Estamos aqui em Brasília, não tinha nada agendado, ele conseguiu uma agenda aqui pra gente e nos atendeu aqui. Sexta-feira, já são quase 7 horas da noite, o homem está aqui nos atendendo. Muito obrigado, presidente, por nos atender, tá? Pode ficar à vontade aí, pessoal. Para quem não conhece ainda o presidente, queria que o senhor se apresentasse aí para os aposentados, pensionistas do INSS. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui contigo e com todos, com todos vocês. Meu nome é Leonardo Rolim, estou presidente do INSS desde janeiro de 2020. Trabalho com previdência aí há mais de 2 décadas. E é um prazer estar com vocês, responder todas as perguntas, esclarecer todas as dúvidas que forem possíveis. Algumas não serão, infelizmente, mas a gente vai falar de forma bem transparente. Presidente, nós estamos aqui também ao vivo nesse momento, né, com o canal Milton D'Antunes, nessa gravação, então a gente vai ter um material realmente bem robusto para poder alimentar o nosso público hoje. Graças a Deus a gente já tem aí mais de 50 milhões de visualizações em nossos canais. Temos mais um companheiro de trabalho que é o Sandro Lúcio, né, que está no Nordeste nesse momento em férias, mas está aqui ligado com a gente, provavelmente nos acompanhando agora ao vivo também. Nós temos algumas demandas e eu queria, já para começar, perguntar para o senhor. A gente falou no nosso último bate-papo, né, na semana passada, sobre a questão das filas, né? É uma preocupação muito grande. Como é que anda hoje a fila para os atendimentos, para a questão das próprias perícias, a questão seja auxílio-doença ou aposentadoria, no geral, como anda a questão das filas para esses atendimentos, principalmente agora com a questão da pandemia, que eu acredito, lógico, que piorou um pouco mais por conta de razões óbvias, né? Milton, em relação àquilo que depende de atendimento presencial, de fato a pandemia nos criou um dificultador. Primeiro porque durante alguns meses as agências ficaram fechadas porque nós precisávamos nos adaptar à nova realidade, né? Tivemos que adequar as agências, tivemos que adquirir equipamentos de proteção individual e coletiva para reabrir com segurança, sim, tanto para os nossos servidores quanto para os segurados da Previdência. Então, mesmo depois que reabrimos, o nosso protocolo, um protocolo bastante rigoroso, né, que foi submetido à apreciação do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública da União. Então, esse protocolo, nem todas as agências cumpriram. No primeiro momento, quando a gente reabriu em setembro, das 1.560 agências, pouco mais de 400 estavam atendendo o protocolo. Todos os dias vai crescendo, hoje já temos mais de 1.130 agências abertas, ou seja, quase todas, né? A grande maioria já abriu, ainda temos um número razoável que está fechada, mas assim, esse processo fez com que nós ficássemos algum tempo sem poder fazer perícia, sem poder fazer avaliação social do BPC, mesmo depois da reabertura, como eu falei, durante algum tempo, nem todas as agências estavam abertas, ainda temos algumas que estão fechadas, além de termos tanto peritos quanto assistentes sociais que estão em grupo de risco. Sim. Então, nem todos retornaram. A agência que tinha 10 peritos, muitas vezes tem 6, 7 que estão no trabalho presencial, o restante está em trabalho remoto. O mesmo acontece com o serviço social. Então, os benefícios que dependem dessas atividades, em 2020, nós fizemos as antecipações. Né? A partir desse ano, voltou ao modelo tradicional. Então, esses benefícios, especificamente, auxílio-doença e o BPC da pessoa com deficiência, nós, por questões óbvias, como eu expliquei durante a pandemia, tivemos dificuldades e não estamos naquela mesma velocidade, sim, que a gente tinha antes da pandemia. Então, tivemos sim um aumento das filas sobre esses 2 benefícios. Em relação aos demais, apesar da pandemia, nós reduzimos substancialmente as filas.
Porque nós desenvolvemos, desde 2018, um modelo, né, em que os requerimentos são feitos remotamente, e a partir de 2019 foram criadas centrais especializadas de análise de benefícios, em que uma parcela considerável desses servidores, antes da pandemia, já trabalhava remotamente. Sim. E depois da pandemia, né, aqueles que estão em grupo de risco também passaram a trabalhar remotamente, aqueles que não são em grupo de risco voltaram ao trabalho presencial. Então, esse trabalho ele não foi afetado pela pandemia. Acaba que tem alguma dificuldade, mas não de forma tão substancial. Além disso, nós desenvolvemos uma série de ações para aumentar a produtividade. Nós colocamos mais servidores em análise, nós desenvolvemos modalidades aí para automatização de processos. Eu me lembro que o senhor falou um pouco sobre a questão da digitalização de muita coisa, né? Do processo também de se trabalhar através do aplicativo, né? A gente percebe claramente, até pelos canais, dentro do que a gente orienta também, a utilização de um maior número de pessoas do próprio meu INSS, né, e do aplicativo. Isso também facilita muito, né? Sem dúvida. Nós permitimos, por exemplo, o cumprimento de exigências por uma cópia pelo celular, que antes a pessoa tinha que ir na agência. Se ele quiser ir na agência, ele vai, mas só naqueles casos em que houver dúvidas sobre a cópia ser fidedigna, é que a pessoa vai ter que levar o documento original na agência, que antes da pandemia tinha que levar sempre o documento original, com a cópia, para o servidor verificar que conferia com o original. Então, essa desburocratização também ajudou a aumentar a celeridade na análise. Então, em relação aos demais benefícios, aqueles que não dependem, né, de um trabalho presencial, seja de perícia ou de avaliação social, a fila foi reduzida substancialmente. Maravilha. Estamos aqui com o presidente da INSS, Leonardo Rolim, tá, gente? Aqui do canal Felipe Brito e Milton Dantunes. Presidente, uma coisa que é muito temida pelo pessoal da INSS, aposentados e pensionistas, sobre o pente fino. Queria que o senhor... Quem passa pelo pente fino? É o famoso pente fino, não é o nome, mas é conhecido como pente fino. Quem passa pelo pente fino? Quem está fora do pente fino? Na verdade, quem não vai passar pelo pente fino fica mais fácil aí. O senhor pode também falar sobre chama de espécie 32 e espécie 92, que são os mais, né, que mais passa pela perícia, né? Tem que ser voltar, né, pro INSS. Como é que tá? Tá de 2 em 2 anos, de 6 em 6 meses? Tem algum critério para eles estarem retornando e fazer a perícia no INSS ou não? Então, em primeiro lugar, o pente fino, ele já era previsto em lei, né, no caso da aposentadoria por invalidez. Entendi. E também do BPC, da pessoa com deficiência. Deveria ser feito a cada 2 anos. Certo. O BPC foi feito uma única vez, em 2009, entre 2008 e 2009. E da aposentadoria por invalidez foi feito entre 2017 e 2018. A Lei 13.846, que foi derivada da medida provisória 871, ela previu a realização de novo pente fino, inclusive mais amplo, né, englobando, assim, o de 2017 e 2018 também englobou o auxílio-doença, no caso, aqueles a mais de 2 anos sem perícia. Nessa nova modelagem da Lei 13.846, em relação ao auxílio-doença, todos aqueles que estavam há mais de 6 meses sem perícia seriam objeto do pente fino. Entendi. Além disso, foi previsto também o pente fino do auxílio-acidente, que também esse nunca teve. Né? Então, até agora não foi feito, né? Não foi feito em 2019, porque precisava se desenvolver novos sistemas para garantir que fosse feito tudo de forma correta e evitar erros, né, que criasse problemas para as pessoas, né, que é tudo que ninguém quer, é criar problema para os segurados. E aí, quando os sistemas ficaram prontos, veio a pandemia. Né? Então, não executamos. Há inclusive, uma determinação do TCU, especificamente em relação ao BPC, que seja realizado
este ano, mas nós ainda não temos data para o início desse novo pente fino previsto na Lei 13.846. Mas a pensionista, então, ela não passa pelo pente fino? A pensionista? Não tem pente fino para pensionista? Não, o pente fino é, no caso, vamos lá, do aposentadoria por invalidez, aqueles que estão há mais de 2 anos sem realização de uma perícia. Uhum. Nem todos irão fazer. Há algumas CIDs que serão excluídas, porque são CIDs que a probabilidade, né, clínica de uma reversão é praticamente zero. Então, nesses casos, inclusive, também não. Eu ia falar isso com o senhor. Além de pessoas acima de 55 anos. Existem grupos específicos que são isentos do pente fino como um todo, né? Então, em relação à aposentadoria por invalidez, aqueles acima de 55 anos, ou de algumas CIDs específicas que, quando for realizar, então a Subsecretaria de Perícia Médica vai definir, olha, essas CIDs, né, esses códigos de doença, não serão objeto, né, do pente fino. Sim. Ótimo. Então, esse em relação à aposentadoria por invalidez. Em relação ao auxílio-doença, todos aqueles que tiveram mais de 6 meses sem perícia serão objeto, né, da realização de uma nova perícia. O mesmo ocorre com o auxílio-acidente. E em relação ao BPC, da pessoa com deficiência, segue uma lógica similar da aposentadoria por invalidez. Aqueles acima de 55 anos não farão, bem como determinadas CIDs também não farão. Mas 55 anos e 15 anos de aposentado ou não tem isso? Porque a gente fica... Não. 55 anos... Isso. Porque não tem nenhuma regra sobre tempo de aposentadoria. Até o critério que a gente vê, até os bancos, eles não emprestam, a maioria dos bancos não emprestam crédito para esses aposentados, que a regra é 15 anos de aposentado e mais 55 anos. Então, se ele tem 10 anos e 55, ele não vai passar pelo pente fino. Esse caso, ele não passa pelo pente fino. Não. No caso, assim, o critério é a idade e a CID. Não tem esse critério de tempo de aposentadoria. Inclusive, falando porque a lei é clara, ela não define um prazo a partir do qual você não... Isso é um mito. Isso é um mito. A idade, sim, a idade está na lei. O que existe de mais recente, já que está falando desse assunto, é que em 2019... foi aprovada a Lei Renato da Mata, né? Lei 13.847, que isenta os aposentados portadores do vírus HIV, né? Também de passarem pelo pente fino. Isso, exatamente. Não é isso? Ótimo. Presidente, aproveitando o ensejo, a gente também tocou no assunto que provavelmente vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Que são cobertas pelo INSS, que é a questão o INSS Explica. É um projeto que já está em andamento, que ele já está em execução. Qual é o processo para facilitar o entendimento até desses processos mais simples, né, de acesso a coisas dentro dessa desburocratização? Já está em pleno funcionamento. Temos nossa página no YouTube e pretendemos colocar mais informações, mais materiais, sempre nessa ótica de dar informação para a sociedade. Isso é um aprofundamento do Programa de Educação Previdenciária, o PEP, que é um programa antigo, né, integração com a comunicação do INSS. É muito importante esse projeto, realmente. Felipe? Eu quero tocar num assunto aqui que o pessoal, a maioria... Esse é o segundo, né? Que o 13º é o primeiro, mas esse aqui é o segundo. Já existe movimentação aí sobre a margem. E agora, eu queria... Uma coisa que eu falei é o seguinte. Antes de chegar janeiro, eu falei que a margem ficaria negativa, né? Que aparece lá no meu INSS como zerada, mas a margem está negativa, não é isso, presidente? A margem está negativa de empréstimo. Existe alguma movimentação? Porque precisa... O Congresso precisa virar lei, né? Mas existe alguma movimentação
aqui do INSS em relação à margem de 5%, apelidado com margem de 5%, né? Na verdade, a margem é de 35% para empréstimo. Então, a medida provisória 1006, ela continua vigente, porém a aplicação dela era só até dezembro, Isso, né? exatamente. Então, eu não sei como é que está a programação do Congresso para votação. Ela tem até o dia 11 de março Para pauta, né? Para ser votada. Para ser votada, na verdade, 11 de março é o prazo limite para ela ser votada nas duas casas. Exatamente. Né? Então, ela pode ser votada e o Congresso pode modificar o seu conteúdo e tornar, por exemplo, essa regra permanente. O INSS não teve nenhuma manifestação. Normalmente, essa discussão ela ocorre no âmbito do CNPS, o Conselho Nacional de Previdência Social. Essa discussão normalmente ocorre lá. Lá estão representantes do governo, dos trabalhadores, dos aposentados e dos empregadores. Ele é quadripartite. Inclusive representantes dos bancos estão lá como parte dos representantes dos empregadores. Geralmente esse tema é provocado pelos representantes dos aposentados. Eles geralmente é quem coloca essa discussão lá. E a discussão é feita, havendo um acordo, geralmente é aprovado, né, por unanimidade. Que eu me recordo, eu acompanho o CNPS há muito tempo, esse tema sempre é objeto de uma resolução por unanimidade, e havendo essa resolução do CNPS, fica muito mais fácil para uma decisão do Congresso Nacional, embora não seja vinculante. O Congresso tem, obviamente, autonomia para decidir sobre o que ele achar mais adequado. E ela precisa ser alterada, porque do jeito que está, ela vai perder vigência. Ele tem que alterar para ser permanente, né? Sim. Porque não adianta nada aprovar a medida provisória do jeito que está e ela perde a vigência no dia 31/12. Se for para manter do jeito que está, na verdade nem precisa votar, porque os efeitos dela já caducaram. Exatamente. Presidente, existe uma demanda nos canais e eu sei que já existem em andamento alguns projetos, né, também a serem pautados e votados provavelmente, talvez ainda em 2021, referente à possibilidade de um 13º para os beneficiários do benefício de prestação continuada. Como o senhor vê essa possibilidade? Olha, eu vejo como algo difícil. Primeiro porque é uma despesa continuada e que tem um impacto aí na ordem de mais de 5 bilhões de reais. Então, para cumprir a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, precisaria apresentar uma compensação, seja a criação de uma nova receita, seja a redução de uma despesa continuada também, né, que se mantenha ao longo do tempo. E eu não sei se tem algum estudo nesse sentido. Eu acho que esse é um grande dificultador. Além disso, desse ponto, nós temos toda a discussão, né, sobre o teto de gastos, sobre outras prioridades na área social. Então, não é um tema tão simples, né, em função da necessidade de compensação e da própria definição do Congresso de prioridades, né? Mesmo que se encontre uma margem, né, tem outras prioridades, né, que o Congresso também está discutindo, né, em relação à área social. Sim. Ótimo. Vamos para a pergunta? Vamos, né? Vamos para. O pessoal está ansioso. Expectativa, presidente. O senhor falou que teria até o dia 6 para receber esse comando, para fazer o adiantamento do 13º salário. Já existe esse dinheiro separado realmente? Já tem esse dinheiro reservado para adiantar o 13º? E se já recebeu, né? Hoje seria o último dia, que amanhã é dia 6, já tem esse comando, o pessoal vai receber o 13º agora, na próxima folha, no pagamento de fevereiro ou não? Vai ser possível, presidente? Então, eu estava olhando aqui o celular para ver se eu recebi alguma mensagem, ainda não recebi. Pode ser que tem até meia-noite? Tem até meia-noite. Gente, expectativa, hein? Presidente, aproveitando esse gancho, na verdade foi veiculado algumas notícias hoje da possibilidade,
A antecipação anual a gente já sabe que é oficial, né? O resto é questão aí do mês. Então hoje foi noticiado da possibilidade, segundo disseram, fala do ministro Paulo Guedes, e que provavelmente a antecipação sim vai acontecer, mas poderia ser no mês de agosto e não como tinha sido previamente, de certa forma, anunciado agora em meados de final de fevereiro para março ou abril. A gente sabe que a antecipação aconteceu mais ou menos nesse período no ano passado, né? Se presumia, dentro do que conversamos, que poderia sim ter essa possibilidade para agora. Mas o senhor tem alguma informação específica sobre isso, sobre essa possibilidade de realmente não ser por agora e realmente ser em agosto? Não, eu estou justamente aguardando a definição, né? A gente está aguardando saber o que é que vai acontecer, né? Pode ser que tenha uma definição ainda hoje, né? Para que a gente possa rodar a folha, mas no momento ainda não temos a definição. Mas já existe essa verba reservada para adiantar o 13º? Então, o adiantamento do 13º, ele não implica em uma despesa adicional. Sim. Eu apenas, porque eu tenho uma dotação orçamentária para o ano inteiro. Já faz parte, né? Ela já faz parte da despesa, eu não tenho que fazer nenhuma compensação diferente de criar um 13º, como é o caso do BPC. Então, eu já tenho, não é uma despesa adicional, eu estou apenas deslocando essa despesa, né, para um mês mais próximo. Sim. Então, não é algo que tem nenhum problema constitucional ou da lei de responsabilidade fiscal. Eu vou fazer um pedido para o senhor, aqui, de fé. Você pode preparar uma verba para o 14º salário, porque a gente não vai sair de Brasília enquanto a gente não conseguir o 14º salário emergencial. Sabe por quê? Assim, parece até, estão sonhando. O que nós constatamos? Que quando teve antecipação, novamente, ano passado, quando teve antecipação, o que aconteceu? Não tinham recebido ainda a primeira parcela do auxílio emergencial. Para quem sobrou a segurar? Eu até falo isso no meu vídeo, que quem pagou a primeira parcela do auxílio emergencial foi o aposentado pensionista do INSS, que na época ainda o pessoal estava vindo para casa, tudo fechado, e quem geralmente só sabe, quem segura a família, eu falar de forma mais informal aqui, quem banca as despesas do lar é o aposentado, porque os mais jovens estão desempregados, volta para casa e justamente usou o 13º para fomentar a economia. E uma justificativa, né? Não é o governo ajudando o aposentado, eu falo até que foi o contrário. O aposentado acaba ajudando o governo usando o seu 13º para fomentar a economia. Então, nós participamos de uma audiência pública no Senado e o tema da audiência era 14º salário é uma questão de justiça. Então, a gente está aqui empenhado, não é pessoas sonhadoras que estão aqui, não. A gente vê essa possibilidade, já existem alguns projetos de lei. Fizemos uma ideia legislativa lá no CDH, conseguimos, acho que 40 mil votos em 24 horas. Sim. Então, hoje se tornou o projeto de lei 3657, né, que está ainda no Senado, aguardando ser pautado também. A gente não sabe como vai ser esses trabalhos iniciais agora com os novos presidentes nas casas. Mas, na verdade, para ser mais objetivo, até por conta do nosso tempo, presidente, eu lembro que o senhor já havia dito, né, anteriormente que precisa-se ter de onde tirar, né? São em torno de 47 bilhões e meio esse orçamento aí para um único 14º salário. Mas dentro da sua experiência, que eu sei que o senhor tem essa experiência, seria possível, de alguma forma, a gente sabe que o orçamento de guerra não existe mais, né? Acabou no final de dezembro, mas existe alguma outra possibilidade dentro da sua experiência de que poderia, diante desse cenário, né, de pandemia e diante dessa antecipação do 13º ano passado, a gente vê que os aposentados realmente esticaram essa corda e até hoje não tiveram, nessa virada de ano, aquele dinheiro com o qual eles já contavam para o final do ano, né, para suas manutenções de início de ano, escola, de netos e etc., como a gente já sabe que é, né, o cotidiano das famílias brasileiras. O senhor vê alguma possibilidade ainda que remota de um 14º salário, principalmente agora com a possibilidade real do 13º ser antecipado em 2021? Olha, eu não vou criar falsas expectativas, claro. Né? Eu não vejo viabilidade
como você bem falou, uma despesa próxima a 50 bilhões de reais. Não temos base constitucional. A única possibilidade seria o relator do orçamento, que ainda não foi aprovado, Sim. cortar uma despesa nesse montante, porque existe o limite do teto de gasto, que também é constitucional. Exatamente. Principalmente agora sem orçamento de guerra. Né? E teve provavelmente, se tiver o auxílio emergencial, vai ser reduzido também. Será que não sobra verba aí para pagar esse 14º? Tem como, eu fazer um pedido aqui em nome de 35 milhões de aposentados. Não é compromisso com o senhor, não tô, mas o senhor tem proximidade mais do que eu. A gente tentou chegar até o Bolsonaro, tentou chegar até o Paulo Guedes, só de falar sobre esse projeto para eles. Não sei se eles têm conhecimento, a gente sabe, provavelmente tem conhecimento, mas a possibilidade aí de um 14º salário, conversar com o Paulo Guedes, pessoa competente, né, do governo Bolsonaro. Acredito que o Bolsonaro também está sensível, né, aos aposentados, conversar com ele essa possibilidade, só falar pelo menos sobre essa possibilidade do 14º salário, de repente conseguir algum recurso. Existe essa possibilidade? Como eu te falei, assim, é um volume de recursos muito grande. Como eu falei, a única possibilidade que eu não vejo factível, como eu falei, é via o relator do orçamento, ele cortar um volume similar de despesa. E se eu fosse relator, eu dizia, olha, não faço mágica, não tem de onde cortar. Mas se não tiver o auxílio emergencial, existe essa verba ou não? Pode utilizar ou não? Ele tem que cortar de alguma coisa. O projeto de lei orçamentária já está no limite do teto de gasto. Mas se tiver qualquer despesa adicional que for colocar, tem que cortar alguma despesa que já está prevista lá. Só para concluir esse nosso raciocínio. Reservas cambiais ajudaria de alguma forma nisso? Poderiam ser utilizados esses recursos? Não, porque o teto de gasto ele considera apenas as despesas correntes da União. Lhe faço essa pergunta porque realmente se ventilou isso. Mas tem a questão das reservas cambiais, estão, né, um volume realmente grande. Até os deputados falaram sobre isso. Ela não faz parte do teto de gasto. Tá, mas Então, despesas financeiras, né, elas não fazem parte do teto de gasto. E falou muito também, inclusive os deputados que fizeram live com a gente, falando que estava dentro do orçamento de guerra. Se tivesse dentro do orçamento de guerra, conseguiria fazer esse pagamento do 14º? Se tivesse um orçamento de guerra, que eu acho que seria ruim para o Brasil, a gente voltar ao orçamento de guerra. O cenário esse ano é diferente do cenário do ano passado. Sim, se tivesse um orçamento de guerra, seria possível, mas só lembrando, o orçamento de guerra gerou um déficit orçamentário elevadíssimo no ano passado, que aumentou muito a dívida pública brasileira, era extremamente necessário, foi o que permitiu que o Brasil tivesse... passasse pela pandemia sem grandes perdas de empregos, ao contrário da maioria dos países, mas é um cenário que a gente não tem como repetir esse ano. Entendi. Presidente, nós queremos agradecer ao senhor, primeiramente, agradecer aos nossos telespectadores, literalmente, do canal Milton D'Antunes, do canal Felipe Brito também. Doutor Sandro Lúcio também. Doutor Sandro Lúcio Gonçalves também. E deixar aberto aqui as suas considerações. Milton e Felipe, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, sempre discutindo sobre previdência, de forma transparente, sempre procurando atender e responder aos aposentados e pensionistas da melhor forma, mas nunca assumindo compromissos que a gente não possa. Sim. Acho que esse é um princípio que o administrador público deve ter sempre, buscar fazer o melhor dentro das possibilidades reais, né, do país. Obrigado, presidente. Nós temos esse trabalho, né, para concluir, gente, nós temos esse trabalho de aproximarmos, né, as pessoas, principalmente o nosso público-alvo, que são esses quase 35 milhões de aposentados e pensionistas, a conhecerem mais do INSS, da disponibilidade, né, e nossos canais serão sempre abertos também para o senhor, sempre que tivermos alguma possibilidade de novidades aí para o nosso público, né, Felipe? Quando tiver alguma novidade dessa terceira, você tem meu telefone, meu WhatsApp, me manda lá. Mando sim. Amanhã eu vou falar com o senhor lá no WhatsApp, a gente fala se vai ter exclusividade. Exclusividade, hein? Gente, eu queria falar um testemunho meu aqui, para você que está aí. Sonhar não custa nada. Até ontem, 9 meses atrás, eu estava em casa,
O segundo vídeo do meu canal, eu falei com ele, foi que eu peguei a entrevista dele e coloquei no meu canal. O meu canal, ele, como diz o Bruno Henrique lá do Flamengo, ficou em outro patamar. Então, eu quero agradecer então o menino lá de Niterói, que eles me chamam de menino de ouro, gente. Lá de Niterói, né, que sonhou um dia de estar aqui e hoje eu estou simplesmente só com o presidente da INSS. Então, sonhar não custa nada. Vamos sonhar, continuar sonhando, acreditar. Eu falo o seguinte, acreditar, né? Até que chega o ponto que as pessoas não tenham outra alternativa a não ser acreditar com você. Então, vamos para cima. E eu sempre termino, né, meu, dizendo, por mais que tenha esse cenário aí de pandemia, pessoal desanimado, eu sempre digo que o melhor ainda está por vir. E só está começando, gente. É porque realmente quem trabalha sempre alcança, né, gente? Pessoal, tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, pessoal.